Reinaldo Azevedo alertou sobre a aliança golpista entre Tarcísio e Bolsonaro e olha, até o Pedro Doria ouviu. Quem vai contar essa história pra gente é outro Pedro, Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá, você conseguiu colocar Reinaldo Azevedo, Tarcísio, Bolsonaro e Pedro Doria no mesmo corte? É isso, Pedro? O Reinaldo Azevedo ficou só na menção no começo, não Ah, teremos nada tá. dele dentro do corte, mas de fato foi o Reinaldo que fez o primeiro alerta. Não, a gente vai chegar ao cúmulo agora que precisamos lembrar, antes de elogiar, né, o Pedro Doria que disse que a Janja tinha que sair muda, entrar muda e sair calada das reuniões. Né? Pouca misoginia? Bastante misoginia, né? Mas o fato é o seguinte, Sofia, e isso é uma coisa que tá me pegando um pouco, assim, eu entendo que o caso, os indiciamentos na BIM paralela são importantes, a gente tá tendo uma guerra agora Israel-Irã, eu entendo tudo isso na organização dos colegas, mas assim, o Flávio Bolsonaro virou numa entrevista pra Folha, agora reforçou na CNN, tá? Disse as mesmas coisas. Ele disse que ele vai dar um golpe em 27, e tem um monte de gente que não tá falando disso. E o Pedro Doria, aquele Pedro Doria da Janja, ele fez um comentário correto. Você vê como estamos perdidos, né? Sei lá, se o Pedro Doria é referência para alguma coisa, e o Jornal Globo também fez um bom editorial sobre isso. Mas eu quero começar primeiro pela CNN, só para trazer o Flávio Bolsonaro tá com o microfone aberto, tá, gente? Pedindo pro processo do pai dele ser anulado, senão, em 27, o pai dele vai apoiar um cara que vai dar indulto, e se o indulto não for respeitado pelo Supremo, tem que ter uso de força para mudar isso. Então, assim, a gente tem um senador que tá pregando abertamente golpe de Estado, tá, gente? Eles estão usando, no caso, as mensagens que foram vazadas pela revista Veja para dizer que o processo do Bolsonaro é nulo. Então, assim, vai ser um pega para capar com essa prisão do Bolsonaro, as articulações que vão ser feitas em torno do nome da extrema-direita. O Globo escreve isso num editorial que eu vou trazer para vocês. Afirmações de Flávio Bolsonaro sobre uso de força vão além do aceitável. Eu acho que é um pouquinho além do aceitável, né, Sofia? Eu acho que é golpe. Impor perdão por crimes a candidato aliado já é disparate, insinuar afronta ao STF é uma temeridade. O que dizem os editorialistas do Jornal Globo? São temerárias as afirmações do senador Flávio Bolsonaro em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, sugerindo que qualquer outro candidato para receber apoio de Jair Bolsonaro nas eleições de 2026 precisará assegurar o indulto ao ex-presidente, réu no Supremo Tribunal Federal, no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado, e Flávio foi além. Afirmou que, em caso de condenação do pai, se um presidente aliado lhe conceder perdão, será preciso que o STF respeite os demais poderes. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando da possibilidade do uso de força, de interferência direta entre os poderes, tudo o que ninguém quer, disse Flávio. Não ficou claro o que Flávio quis dizer com uso de força, eis a sua explicação singela para as condições que levariam a tal desfecho. Eu estou fazendo análise de um cenário, Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz composição com o Congresso para aprovar a anistia. Em 3 meses isso está concretizado. Aí vem o Supremo e diz: é inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Isso não dá. Certamente o candidato do presidente, que o presidente Bolsonaro vai apoiar, terá esse compromisso. É certo que ele ressaltou não se tratar de ameaça, mas é evidentemente que esse tipo de declaração não tem cabimento num regime democrático. Ô Globo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é uma ameaça. Ele dizer que não é uma ameaça não significa nada. Mas ele tá ameaçando. Se ele tá dizendo que. Assim, eu, Pedro, não posso nem de brincadeira falar que eu vou usar a força contra o judiciário brasileiro. Você pode, Sofia, falar isso? Não, não posso. Te vai preso, gente, tá? É simples. Isso aí é. E um cara com um senador, uma liderança importante do PL, que é um dos maiores partidos do Congresso, ele tá falando esse tipo de coisa, assim, e aí que tá, se o Senado tivesse alguma vergonha na cara, esse cara tava sendo ouvido na comissão de ética, hoje. Assim que essa entrevista saiu.
Tá mutado, Sofia, não estamos te ouvindo. O Senado não tem nenhuma vergonha na cara. Não. A Sofia agora foi a minha voz da consciência falando assim, não, esquece. Ainda que Bolsonaro venha a ser condenado e que o presidente futuramente lhe conceda indulto, o STF teria o dever de analisar se o benefício cumpre os dispositivos constitucionais. Negar-lhe essa prerrogativa seria desrespeitar a independência dos poderes. E aí, Sofia, vamos para aquele momento bizarro do nosso plantão de hoje, em que a gente vai concordar com Pedro Doria. Desculpa, gente, eu vou submeter vocês a isso. Prometo que não vai durar muito, mas vamos ver só um pouquinho. Socorro Deus, vamos lá. O senador Flávio Bolsonaro foi à Folha de São Paulo no último sábado propor um golpe de Estado ao presidente eleito em 2026. É isso mesmo, um novo golpe de Estado. Não é aquele de 2022. Agora é outro. Calma, respira fundo, vamos explicar. Essa é uma entrevista longuinha feita pelas jornalistas Thaís Oliveira, Mariana Holanda e Gabriela Biló, e vale ler na íntegra, mas vale igualmente fazer um resuminho aqui para a gente entender um pouco o que é que os caras pensam, ou ao menos como que eles argumentam tudo o que está acontecendo. Primeiro, o senador explica que Jair Bolsonaro jamais pensou em dar um golpe, imagina. O que ele buscou foram alternativas constitucionais para a situação que vivia. Não é discutir um golpe, ele diz. Entre aspas, tá? Dentro da Constituição tem lá estado de sítio e estado de defesa, fecha aspas. O ponto que ele tenta fazer, e esse é o argumento que os advogados do ex-presidente querem emplacar, é de que tudo que Bolsonaro pensou em fazer naqueles meses finais de 2022 era rigorosamente legal. O Flávio, aliás, vai além. Entre aspas, de novo. Até porque não é um decreto que ele assina no mesmo dia, estão todas lá, tropas nas ruas, prende todo mundo, como naquela maluquice do plano punhal verde e amarelo. Se tivesse assinado, poderiam falar, realmente, ele iniciou um processo. Fecha as aspas do Flávio. Não é interessante? Ele admite que o plano punhal verde e amarelo foi feito. É o plano que chegou a considerar as mortes, tá? As mortes de Alexandre de Moraes, do presidente Lula e até de seu vice, Geraldo Alckmin. Flávio quase sugere que foi a revelia de Bolsonaro que se inventou esse troço. Se tivesse assinado, mas não assinou. Tem método nisso tudo. Eles sabem que a Polícia Federal tem prova de tudo. De que se pensou em fazer um estado de defesa ou um estado de sítio no TSE, que chegou-se a planejar o assassinato de quem poderia se opor ao golpe. Então não adianta negar, é preciso contar uma história que admita aquilo que pode ser provado sem admitir o golpe. Como é que faz isso? Bem, o punhal verde e amarelo o presidente não assinou. E cogitar estado de defesa ou de sítio, ora, isso está na Constituição, caramba. É inocente até. E olha, isso é verdade. A Constituição considera a possibilidade de estado de defesa ou de sítio. Só tem um detalhe. Era para quê? Para impedir a posse do presidente legalmente escolhido pelos brasileiros numa eleição regular, legal, aberta, com regras conhecidas. Com rigorosamente o mesmo sistema que usamos há 30 anos, uma eleição após a outra. A Constituição não prevê qualquer emergência, porque uma eleição foi promulgada e o presidente, do momento, a perdeu. Essa não é uma emergência. Esse é simplesmente o curso livre da democracia. Inventar um jeito de impedir a posse é a definição de um golpe de Estado. Mas aí nosso honrado senador fala de qual o plano para a eleição de 2026. Bolsonaro dá a benção a um candidato, esse candidato então faz um acordo de fazer uma anistia geral. Vamos lá, mais umas aspas do Flávio. A anistia é a saída honrosa para todo mundo, para o Supremo, para Alexandre de Moraes e para o Congresso, que está sendo muito humilhado em todo esse processo por ter deixado de defender O Congresso que aumentou a conta de luz de todo mundo e as próprias emendas. Tá super humilhado. institucionalmente parlamentares. É o novo Romero Jucá, né? Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Só tem um problema aí nesse cálculo. Lá atrás, interessava toda a classe política o fim da Lava Jato, que estava ameaçando prender. Aí é o momento que o Pedro Doria desemboca de novo no lavajatismo de sempre. E aí ele vai elogiar o fato que a Lava Jato foi atrás de todos os políticos, o que é factualmente uma mentira. Mas uma coisa importante de falar dessa fala Ou toda... seja, vamos parar por aqui enquanto a gente ainda está concordando. Vamos parar por aqui enquanto a gente está concordando com ele, que aí, a partir daí a gente vai passar a discordar, e ele vai fazer merchan também do canal dele, e também, isso não precisa. Mas o que eu ia falar, uma coisa interessante, é o seguinte: o Reinaldo escreveu
acho que foi mês passado ou mês retrasado, que ele acredita que a direita liberal morreu. Pois é, tirando o antipetismo do Pedro Doria, que ele não se segura, e não tem jeito, acho que nunca vai curar isso aí, a direita liberal tá aí, Sofia. Eu acho que todas as pessoas que são contra o golpe têm que fazer campanha contra o Tarcísio. Porque é isso que tá se armando, tá, gente? Eu não vou confiar em nenhum candidato que vai ser apoiado pelo Bolsonaro. Porque esse contrato de gaveta do Flávio tá pronto. Tá. Não existe espaço para a direita liberal no Brasil, não existe espaço para a direita liberal no mundo. Só lamento dizer, a direita liberal ela é uma coisa que existiu num momento histórico em que a burguesia não era a classe social dominante. Sim. Sabe, você pega lá aquele pessoal que estava lutando contra a aristocracia, contra a monarquia, aquele pessoal era uma direita liberal. A partir do momento que a direita subiu ao poder e se tornou que a burguesia subiu ao poder e se tornou ela própria a classe dominante, não existe mais espaço para a direita liberal. Só lamento, porque a partir do momento em que a burguesia tem o poder ameaçado, e se você está vivendo numa democracia, isso vai acontecer, ela não vai se apegar ao liberalismo. Ela vai usar o que quer que seja necessário para se manter no poder, como a monarquia antes dela fez. O que vai ser? O feudalismo. O feudalismo, o fascismo. Então, mas você falou feudalismo no ato falho, mas no final das contas, isso é uma coisa engraçada, da perspectiva histórica, né? Porque a burguesia ascende numa revolução industrial contra o antigo regime, que era o ancião regime, que era o feudalismo. Só que quando eles adquirem poder político ao longo dos anos, eles querem instituir um novo tipo de feudalismo, que é o que a gente está vendo aí, atualmente. É Melquinhão primeiro, o resto que se exploda. Sim, a classe dominante vai usar as ferramentas necessárias para se manter no poder. É isso. E assim como as classes que estão sendo subjugadas vão usar as ferramentas necessárias para tentar subverter esse poder. O liberalismo foi muito útil para a burguesia quando eles não estavam no poder. A partir do momento que eles estão no poder, eles usam um discurso liberal, mas é só no discurso. O mesmo liberal que defende Estado mínimo é o liberal que está usando o poder do Estado, através da polícia, do exército, para oprimir todos aqueles que tentam se voltar contra ele, inclusive para manter a sua própria propriedade privada. O mesmo liberal que defende Estado mínimo está recebendo incentivos do governo, vai estar recebendo financiamento por parte do governo e está usando o governo para fazer a infraestrutura que depois ele vai comprar a preço de banana no momento da privatização, e tudo isso defendendo o Estado mínimo, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque virou discurso. O liberal que hoje acha que ainda está, ainda vale, não, vamos aplicar os princípios do John Locke, do Stuart Mill, etc. Amigo, já foi. Isso aí é discurso. A prática não é essa faz décadas. E a hora que vem a crise, a prática fica pior ainda. Porque daí sai do neoliberalismo, que é o normal, para entrar no fascismo. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais plantão.